Bom, hoje nós temos o prazer, né, de contar com a presença do professor Camilo Lopes Burian, da Universidade da República Udelar, do Uruguai. O professor Camilo, ele trabalha no Instituto de Ciência Política da Udelar e é pesquisador da Agência Nacional de Investigação e Inovação do Uruguai. Ele faz parte, né, é docente e membro das bancas de avaliação do Instituto Artigas do Serviço Exterior, que é a escola diplomática do Ministério de Relações Exteriores do Uruguai, e tem diversas publicações nas áreas de relações internacionais, ciência política, sendo um especialista sobre a questão de política externa e um amplo conhecedor, inclusive, do Brasil, né? Então, professor Camilo, é um imenso prazer tê-lo aqui conosco hoje, né, para falar sobre internacionalismo reacionário, novos direitos e contestação da ordem liberal internacional. Uma análise a partir da teoria neo-gramsciana em relações internacionais. Bom, passo a palavra, então, ao nosso convidado e dizendo que é um enorme prazer a sua presença aqui hoje. Bom dia, muito obrigado, professora Karina, muito obrigado, Fernanda, por todo o trabalho nosso de preparar esse encontro. E para mim é um prazer estar hoje compartilhando tempo com vocês e um pouco sobre a pesquisa. Eu me sinto como na minha casa cada vez que eu vou para o Dantas. Já faz vários anos que temos essa relação. E hoje, quando eu acordei, estava preparando as coisas, estava como sentindo saudade de passar primeiro a catraca da estação da Sé e depois da catraca da entrada do Dantas. E pegar o elevador e subir para as aulas de vocês. Eu me sinto privilegiado de poder compartilhar com vocês algumas das coisas que estou fazendo nas minhas pesquisas, porque eu sempre digo isso, que o Dantas para a gente é uma referência na região de como pensar as relações internacionais. Então, hoje o que eu quero fazer com vocês é trazer um processo de pesquisa e um produto dentro de um processo de pesquisa para discutir com vocês, com meus colegas e as minhas colegas sobre um processo de pesquisa em andamento, onde depois eu vou lhes contar um pouco como é a minha seleção das coisas que eu quero privilegiar dentro dessa pesquisa que eu vou lhes apresentar. Primeira coisa, lhes dizer uma questão, como eu falava antes de começar a gravação, a apresentação está escrita, o PowerPoint está escrito em espanhol. Na verdade, não sou muito hábil para fazer apresentações de PowerPoint. E, geralmente, quando eu faço apresentação de PowerPoint, no ano passado, nessa mesma disciplina, a gente apresentou um projeto sobre a supervivência ministerial, estabilidade de ministros de relações exteriores, onde a apresentação tinha um sentido um pouco mais gráfico, porque tinha gráfico, tinha tabela, um trabalho quantitativo, mas nesse caso não é, mas como uma das mentiras que eu acredito é que eu falo um português pouquitinho bom, então, ou ao menos compreensível, mas por qualquer uma coisa, eu fiz uma escritura da apresentação, está em espanhol, para não cometer erros em português, para apoiar a apresentação. E a primeira coisa, para começar com ela, eu vou projetar aqui a apresentação que eu preparei. Eu tenho que apresentar uma janela. E não estou vendo aqui. Se eu posso apresentar toda a minha tela. Vocês estão vendo aí a apresentação que eu tenho? Eu não estou vendo, Estamos vendo sim a apresentação, está em tela cheia. Vocês estão vendo também? Eu estou aparecendo na sua apresentação, porque eu estou só vendo a apresentação do PowerPoint. Você aparece num cantinho.
Tá. Eu posso lhes pedir uma coisa? Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, vocês me falam com o microfone aberto, porque a gente não tem aí como não estou vendo não estou vendo vocês. Ok, combinado. Tá? Assim eu tenho a possibilidade de saber como vocês, se vocês têm alguma dúvida. A primeira coisa que acharão aí na apresentação é que quando eu mandei o título da apresentação para a Fernanda, eu cometi um erro na redação em português, porque eu vou falar sobre o internacionalismo reaccionário, mas o sujeito, os atores sobre que eu vou falar, não são os novos direitos, não são as novas direitas. Um tipo de direitas que vamos caracterizar, que tem como principal característica o caráter de antiglobalista. E como essas novas direitas fazem uma contestação para a ordem liberal internacional e a forma, a perspectiva que tem a abordagem desse problema de pesquisa é através da teoria crítica neo-gramsciana e relações internacionais. Qual é a agenda que eu estou lhes propondo hoje para trabalhar? Sobre essa pesquisa, fiz uma seleção de 5 pontos. O primeiro eu queria lhes contar, já que vocês, enquanto eu, também estou num processo de pesquisa e de aprendizagem contínua, lhes contar um pouco como eu estou vivendo esse processo de pesquisa e aprendizagem. Após, lhes contou um pouco também qual é o marco da apresentação. Esse produto de pesquisa está inserido dentro de um processo mais grande de pesquisa, lhes contar sobre esse processo de pesquisa. Vou lhes sintetizar o argumento, lhes contar o resultado da pesquisa nesse ponto, bem pontual. E após, eu queria aprofundar em qual que é o ponto forte da apresentação, o que eu vou dedicar mais tempo, a 2 pontos. O primeiro é a caixa de ferramentas, um pouco como é que está usada a teoria crítica neo-gramsciana, tanto enquanto teoria, como desde o ponto de vista do método de abordagem do estudo das relações internacionais. E, finalmente, trouxe um conjunto de apontos analíticos, que não têm conclusões fechadas, senão são um conjunto de argumentos, de problematizações, de interpretações, de análises, para conversar com vocês e tentar melhorar seus argumentos, aprender coletivamente sobre o raciocínio sobre esses argumentos. Então, essa é a agenda, essa é a estrutura da apresentação, e eu vou começar lhes contando uma coisa. Esse ano, eu tinha a possibilidade de sair um tempo do Uruguai para viajar e aprender sobre um assunto que, desde o ano passado, ocupa parte da minha agenda. No final do ano passado, no novembro passado, no Simpori, lá no Dantas, eu apresentava um pouco esse começo de caminho que já tinha 6 meses, pouco mais de meio ano, quizás, que eu comecei a trabalhar sobre as novas direitas. E as novas direitas em sentido internacional. Como essas novas direitas têm uma explicação das novas direitas e seu surgimento desde uma perspectiva internacional e também o estudo de o que elas fazem com o internacional, com as coisas internacionais. Essa aprendizagem ia ser parte de um tempo que eu ia passar na Universidade Complutense de Madrid, desde o mês de março. Mas, como todo mundo já deve se dar conta, a gente não está em Madrid, está em Montevideo, pegando chimarrão, porque, bem, o que aconteceu no mundo me deixou aqui. E para mim era um processo bem importante, porque era como uma etapa de voltar para estudar a teoria, para estudar outros métodos de pesquisa e para aprofundar sobre esse caso, esse assunto que tanto me interessa, que são as novas direitas. E eu tenho o privilégio de ter como guia nesse processo, como
como orientador nesse processo um professor espanhol da Universidade Complutense de Madrid, que é José Antônio Sanahúja. Ele muito generosamente está de alguma maneira, acompanhando o processo de aprendizagem, guiando, orientando o processo de aprendizagem que eu estou fazendo, e eu tenho a possibilidade de escrever com ele, de trabalhar com ele, e de aprender constantemente dele, da sua generosidade intelectual e do seu conhecimento. E, então, para a gente, o que eu estou lhes mostrando é um produto dentro de um processo mais grande de pesquisa, que é, na verdade, um processo de formação, de aprendizagem que eu estou fazendo. E eu estou muito feliz de estar aprendendo e estar desenvolvendo produtos de pesquisa dentro de um processo de aprendizagem muito, muito bom. Lhes contar, então, os conteúdos. Vocês já estão vendo o slide que diz conteúdos passados? Sim. Muito bem, porque eu não sabia se vocês estavam aí. Qualquer uma coisa, novamente, me corta, me pergunta, me diz se eu vou, vamos, voltamos, não tem problema. Mas eu não quero deixar nenhuma coisa assim como sobreentendida. E como eu lhes contava, o conteúdo que eu vou lhes plantear hoje em termos gerais, parte do argumento, alguns dos elementos dos argumentos centrais de um texto que foi publicado a semana passada no Conjuntura Astral, que é um jornal muito, muito legal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que coordena o professor André Reis da Silva, que tem um foco bem interessante nas questões do Sul global. Esse texto se chama A Nova Extrema-Direita Neopatriota na América Latina, o internacionalismo reacionário e o confronto, o desafio ao ordem liberal internacional. Esse texto, por que eu queria lhes colocar esse ponto? Porque, como vocês sabem, os processos de pesquisa não vão sempre no mesmo tempo que os processos editoriais. E, na verdade, esse trabalho é o terceiro dentro de uma cadeia diferente de trabalhos de pesquisa que, desde o ano passado, eu tenho o privilégio de estar fazendo com o professor Sanahúja. O primeiro é aquele que vocês veem, que se chama de Latin American Neopatriotic Far Right Between the Crisis of Globalization and Regional Political Processes. Esse trabalho é um trabalho que vai ser publicado num livro, um capítulo de um livro sobre as direitas ao nível global. E aí, esse trabalho o que faz é uma caracterização do que são as direitas antiglobalistas, caracterizadas a partir de um conceito já desenvolvido antes pelo professor Sanahúja, de direitas neopatriotas, onde nesse trabalho se aprofunda esse conceito e se construi um pouco as características das matrizes de política externa dessas novas direitas e sua posição frente ao internacional. O segundo que vocês veem aí, que se chama Las Derechas Neopatriotas en América Latina, Crisis de Globalización y Contestación del Orden Liberal, é uma versão mais enfocada na América Latina e, particularmente, o desafio dessas novas direitas aos processos de integração regional. E o desafio dessas novas direitas para a dimensão regional do ordem liberal e da integração regional. Então, o foco está mais na América Latina. O primeiro mais geral, o segundo mais para a América Latina. O terceiro, que é o que nós vamos trabalhar, é um pouco sobre a capacidade, a ação dessas novas direitas no âmbito internacional, trabalhando, se enfrentando à ordem liberal internacional. De alguma maneira, como mostrar o que as novas direitas fazem correndo no espaço internacional, no seu combate ao ordem internacional, e também tentando explicar a proposta que eles têm de forma substitutiva dessa ordem. E o quarto ponto, os três primeiros já estão finalizados, um deles publicado, dois aguardando a publicação, os outros que estão para ser publicados já estão aprovados.
E o quarto trabalho é um trabalho de pesquisa que ainda está em andamento, é um work in process, que estamos fazendo também com uma querida professora, amiga e pesquisadora lá também no Santiago Dantas, a professora Marina Vitelli, onde nós estamos tratando de ver as características especiais dessas novas direitas na América Latina desde três perspectivas diferentes. Explicada sua emergência a partir, o seu surgimento a partir da crise de globalização, vendo o legado autoritário da história e vendo as relações civis militares. Esse seria o quarto produto dessa linha de pesquisa. Bem, lhes contava, então, eu estou num processo de aprendizagem, vamos trabalhar sobre um produto em particular, dessa pesquisa, então, processo e produto, e esse produto que foi o primeiro que foi publicado, na verdade, é o terceiro num conjunto de pesquisas que eu estou fazendo, que eu estou colaborando com o professor Naur, que é o líder dessa linha de pesquisa, e é nesse momento quem orienta a minha aprendizagem nesse sentido. Bem, dito isso, a gente vai começar a desenvolver um pouco os argumentos e os pontos centrais da apresentação. Mas eu achava interessante lhes apresentar isso para mostrar isso, né? É muito tempo invertido no trabalho, é leitura, é guia de um colega sênior, colaboração também com outros colegas, como a professora Marina, é um processo de ida e vinda, de construir argumentos, de pensar, de repensar, de aprofundar, de ter uma agenda de pesquisa. Qual é o argumento que eu quero lhes apresentar hoje? Qual é o meu ponto central? Bem, o argumento que eu quero lhes apresentar primeiro, qual é a interpretação desde a teoria das relações internacionais, e mais pontualmente dentro da teoria crítica neogramsciana das relações internacionais, de por que surge nesse momento, em diferentes pontos do planeta, um tipo de nova direita, e a associação é a visão de que essa nova direita é produto de um processo de mudança estrutural no sentido polandiano. É o fruto de uma grande transformação que afeta aspectos estruturais e genera capacidade de agência para o surgimento de uma nova direita, que é fruto de um processo de crise de globalização, entanto do ordem hegemônico, e, portanto, de crise da capacidade hegemônica das elites. Agora vamos aprofundar sobre isso. Mas esse é o primeiro argumento. A ideia de que o surgimento da nova direita, em termos gerais, é parte do movimento global, de um processo global. Então, o Orbán na Hungria, o Bolsonaro no Brasil, o Trump nos Estados Unidos, o Erdogan, Turquia, não é uma coisa isolada e não é um fenômeno puramente nacional. Isso tem que ver com o movimento internacional. O segundo argumento, o segundo ponto do argumento é que essas novas direitas não somente são contestatárias, não somente protagonizam uma contestação da ordem liberal internacional, sino que também eles têm uma proposta alternativa. Elas têm outra coisa a dizer. Tem uma proposta sobre o que fazer com o sistema internacional. Não me permite um guinho com uma piada, não é somente vamos mudar isso daí. Senão, nesse sentido de vamos mudar isso daí, é que tem uma coisa para colocar aí, tem uma coisa para deixar nesse sentido. Então, como eu lhes falava, são os fatores de agência e estrutura que permitem esse movimento de emergência e de contestação, e o argumento mais teórico geral, do análise da construção dos próprios atores, é que eles construem a sua identidade política, a sua capacidade de ação política, tanto nacional, regional como internacional, desde uma concepção dicotômica da política entre amigos e inimigos, que é um conceito do Carl Schmitt. O Carl Schmitt foi o Kronjurist do Reich, foi um jurista que sentou as bases do regime nazista na Alemanha, e ele dizia que a política tem um conceito irredutível de política, que é a distinção entre o amigo e o inimigo. E o inimigo,
a definição da própria identidade é uma definição em contraste com o outro. E o outro, o inimigo, é aquele que está me ameaçando, com a minha capacidade que está ameaçando de tal maneira que pode me desgregar, que pode me eliminar, que pode me destruir, que pode destruir, nesse caso, a minha tradição, que pode destruir os meus valores, que pode destruir a minha identidade nacional, a minha identidade, a minha razão de ser. Que um pouco o assunto que as novas direitas estão tomando, com essa ideia tradicionalista, com essa ideia reacionária e conservadora de certos valores. Então, essa é um pouco a ideia de princípio estruturante que nós tomamos desde o ponto de vista teórico. E é bem interessante, porque esse conceito dicotômico de política, de amigo e inimigo, e é a forma que eles atuam. Né? Você pode dizer, essas direitas antiglobalistas são direitos nacionalistas, mas essa direita nacionalista vota junto nas Nações Unidas. Você pode ver como a Hungria e os Estados Unidos, Israel, o Brasil, pode fazer ações concertadas sobre um conjunto de agenda de reação contra os valores cosmopolitas da globalização, que são colocados como desagregadores da tradição. Por exemplo, o que eles chamam de ideologia de gênero. Então, esse é o ponto, a definição central, estruturante da visão da política, esse conceito dicotômico de amigo e inimigo. Eu queria, então, esse é o argumento que nós temos que eu tenho para compartilhar com vocês. Como eu falava, é um argumento que é desenvolvido nesse processo de pesquisa que eles contavam. E uma das coisas que eu estou aprendendo, estou aprofundando, eu já conhecia, já trabalhei em algum momento algumas reflexões, mas estou aprofundando e fazendo uma análise muito mais, tentando de fazer uma análise mais fina. É interessante de trabalhar com uma teoria que não é uma teoria fechada, se não é uma caixa de ferramentas. A teoria crítica neo-gramsciana é uma teoria que se junta muito com... que tem uma forma de abordagem onde a história é central. E todo mundo, como eu, vocês, todas as pessoas, temos um passado, e o nosso passado não deixa escapar. E eu tenho que confessar que eu tenho formação de graduação em História. Então, eu, em diferentes ciclos da minha vida, estou sempre voltando à fascinação com a história. E o ponto de partida da teoria crítica neo-gramsciana para compreender, explicar, tentar de compreender a complexidade desse momento, desse processo de emergência, de surgimento das novas direitas, de contestação do ordem liberal internacional, de proposta de um ordem alternativo, esse problema, essa é uma pesquisa orientada pelo problema, e não orientada pela teoria. Não é que eu tenho uma teoria e eu vou analisar o mundo só com esses óculos. Não. Essa é a teoria que achamos que é a que melhor explica esse processo, que melhor compreende. Por quê? Porque não é uma teoria fechada. E queria deixar alguns elementos teóricos e metodológicos sobre a teoria crítica neo-gramsciana para compreender esse momento. Não vou falar em geral, senão vou tentar de ir dos aspectos gerais para os aspectos mais particulares e aplicados para o argumento. O ponto inicial é a ideia de estrutura histórica. Na teoria neo-gramsciana, eu estou falando precisamente do Cox, do Robert Cox. O que ele disse o mundo se compreende a partir de uma combinação de uma estrutura histórica concreta, num momento determinado, é configurada a partir de capacidades materiais, de ideias e de instituições. E esses elementos compõem uma ordem internacional. E quando essa ordem internacional é estável, não está em momentos de transição, de transformação conflitiva, de mudança,
esse momento de estabilidade é uma estrutura histórica. Então, a mudança é uma mudança onde alguns desses elementos se transformam. Se transforma, por exemplo, fatores estruturais em termos materiais que vão mudar a realidade histórica. Então, uma combinação particular de forças, que é capacidades materiais, ideias e instituições, tem que se lembrar, o Cox pega do Gramsci, noções sobre o Estado, noções sobre hegemonia, que tem a ver não somente com a capacidade de coerção, sino também com a legitimidade, com a capacidade de aceitação e a capacidade de uma elite de projetar o seu sentido comum sobre como funcionam as coisas, como deveriam funcionar, e lograr certos consensos. Por isso a ideia é importante para entender a crise de globalização, porque não é somente na crise de globalização uma mudança em termos estruturais, sino também a perda de legitimidade do conjunto de elites. Então, essa combinação de forças e de capacidades materiais e de instituições vão gerar uma configuração concreta de poder estrutural, que, de alguma maneira, é condicionante da capacidade de imaginação dos atores. E quando uma forma concreta de ordenação dessas forças sociais é coerente, se transforma numa estrutura e um sentido comum de uma época. É um bloco histórico. E o que nós estamos propondo na pesquisa é entender a globalização como uma ordem internacional, entender a globalização como uma ordem internacional hegemônica, né? É um momento de produção, uma forma de produção do capitalismo associada ao Estado neoliberal, um conjunto de valores, instituições internacionais cosmopolitas, multilaterais, vinculadas a essas visões do capitalismo do Davos, e também, de algum jeito, as direitas globalistas, mas também das esquerdas cosmopolitas. E essa ordem legitima uma forma de ordenar e compreender que o mundo funciona. E o argumento é que temos momentos, como o momento mais atual, onde essa estrutura histórica entra em crise. Entra em crise por quê? Finalmente, o argumento historizado é que, por enquanto, por volta da crise de 2008, a crise do capitalismo central da década passada, é uma crise que, no fundo, está mostrando uma grande transformação econômica, que é de um capitalismo cada vez mais financiarizado, uma economia cada vez mais digital, mais transnacionalizada, mais deslocalizada, que gerou uma transformação social e gerou perdedores da globalização, aqueles que trabalhavam numa fábrica que fechou, aqueles que têm que trabalhar com a mochila da entrega de pedidos na rua, que é precarizado laboralmente, que tem que correr na bike para levar a pizza para a pessoa que compra pela aplicação do telefone, do smartphone, aquele que se sente que ele é um cidadão de bem, que defende os valores tradicionais da família, e o Estado dá subvenções para aqueles que não trabalham, que não é pessoa de bem, aqueles que se sentem inseguros, um conjunto de elementos daqueles que são perdedores materiais e perdedores simbólicos, os que se sentem ameaçados, por aqueles valores cosmopolitas da globalização e desse ordem hegemônico. E, por enquanto, se opõem a essas elites liberais da direita globalista e também da esquerda cosmopolita, que, de alguma maneira, são sustento dessa ordem internacional desse momento. Então, essa crise hegemônica é a que permite os fatores de agência para a emergência das novas direitas. Então, que fazem o caldo de cultivo para lideranças, para ter lideranças mais necessaristas, que têm a capacidade de movimentar esses votantes em contra desse ordem. Então, essa crise hegemônica também pode ser entendida em termos
institucionalismo histórico na ciência política como um choque externo ao sistema, que o que faz é uma disrupção na trajetória histórica. Então, é como uma encruzilhada de caminhos. Essa conjuntura histórica dá maior grau de liberdade para os atores, capacidade de agência, então capacidade de mudar os rumos da história. E provavelmente essa crise hegemônica que nós estamos vivendo a nível global é um momento de conjuntura crítica no sentido que a ciência política no institucionalismo histórico dá. E os atores, e qual é o ponto relevante nesse momento de compreender a crise hegemônica atual como um momento de emergência das novas direitas? É que esse momento é o momento em que os atores estão se reescrevendo, estão se reconstruindo, estão se refundando. Então, nesse momento da construção chave da sua identidade política e da sua forma de construir ação política. Então, a grande pergunta é se essas novas direitas vão ser um ator que chegaram para ficar durante algum tempo, fruto dessa conjuntura crítica. E eles estão forjando a identidade. E o nosso argumento é que a identidade deles é constituída por essa distinção entre amigos e inimigos. E esse é muito importante a conjuntura crítica no momento de criação de um ator. Tem que se lembrar, né? Um ator político é aquele que primeiro tem identidade. Você tem que se sentir alguém. Tem que ter uma identidade. A partir dessa identidade, você sabe o que você quer. Pode definir os seus interesses. Você tem identidade, tem interesse. Com interesse, faz uma definição dos seus objetivos. Com seus objetivos, você delinha uma estratégia. A estratégia, você vai precisar de recurso para implementar. E se você tem identidade, interesse, estratégia, objetivo, estratégia e recurso, você é um ator. E tem capacidade de mudar coisas. E esse é o ponto central. E essas identidades inaugurais são que estão se construindo nessa dicotomia de amigo e inimigo, é aqueles fazem, com aqueles se colocam no plano político para competir, e são também disputas de sentido. Vocês podem ver o conjunto de afirmações das novas direitas, que podem ter até erros na construção lógica dos argumentos. Desculpem a digressão, mas vocês podem ver no programa eu cada tanto assisto a Greg News, e o programa sobre a Damares, sobre a ministra Damares, é bem interessante para mostrar como o discurso não necessariamente tem que estar fundado no discurso coerente, senão tem que ser acreditável para a audiência deles. Então, a contestação que eles vão fazer é uma estratégia. Esses atores com essa dicotomia amigo-inimigo no âmbito internacional, nacional e regional vão ter uma estratégia de ação institucional e normativa que vai a partir de discursos que construem a eles mesmos, que é performativo e que define a sua razão de ser. Mas eles vão disputar nos organismos internacionais, votando e mudando coisas. Eles estão discutindo questões de saúde global, estão discutindo coisas sobre direitos reprodutivos, estão discutindo coisas sobre gênero, então vão tirando das decisões, das normativas, vão afetando o direito internacional, vão afetando as políticas globais, e aí está influindo, estão mudando o sistema. Não é somente uma questão discursiva, é uma questão de práticas sociais, que se expressam a partir do discurso desaprovando as normas, mas que vão mudando as coisas. São disputas que estão questionando, muito ideologizadas, que estão questionando as normas, os mecanismos que dão legitimidade de origem, de processos, de resultado para as organizações e as instituições internacionais. Vou passar rapidinho para a segunda parte da apresentação. Essa primeira foi como uma ideia de lhes mostrar um pouco qual é por que a teoria crítica neo-gramsciana nos permite ver essa ideia de emergência dos atores internacionais, das novas direitas com atores internacionais, primeiro como parte de um grande processo de grande transformação econômica, estrutural, que permite novos graus de agência e o surgimento dessas novas direitas como atores, onde o clivagem principal deles é
se posicionarem contra da globalização e os seus valores, e eles vão ter, a partir dessa identidade de amigo-inimigo, uma ação de contestação com a ordem liberal internacional. Agora, eu queria analisar um pouco como é essa contestação, como é esse internacionalismo reacionário que nós estamos propondo para caracterizar a atuação dessas direitas. A primeira coisa que eu já falei, e repassando um pouco, essa ideia de neopatriotas é porque a principal clivagem que nós vemos na distinção dessas direitas é que essas novas direitas são antiglobalistas. E são fruto da crise da globalização, como crise hegemônica. Eu já lhes contei sobre esses fatores de agência e estrutura, que fazem que o húngaro que está votando pelo Orbán e aquele que votou para o Bolsonaro, no fundo, tem coisas em comum. São aqueles descontentes. E é parte dessa crise hegemônica que você estão vendo, que esse descontento, esse mal-estar na democracia, esse mal-estar com a economia, esse mal-estar incluso de rejeito com a política, de insatisfação. Só que vamos ver a América Latina, no ciclo eleitoral de 2017 até 2019, nenhum governo latino-americano que se apresentou à reeleição conservou o governo. Não foi nem mudança à direita, nem mudança à esquerda. Foi a derrota dos governos. Então, isso mostra a insatisfação e essa capacidade de agência para a emergência dos novos atores da extrema-direita neopatriota dentro das estruturas políticas latino-americanas. Essa nova direita antiglobalista, neopatriota, tem uma disputa na construção da sua identidade, onde eles vão redefinir ao menos 3 grandes conceitos. O primeiro é o conceito do popular, e que é o povo. E que é o povo também na política externa. Quando vocês leem ou escutam o ministro Araújo, ele diz que a política externa brasileira tem que ser uma política externa representativa do povo brasileiro. Mas o povo, na construção dessas novas direitas, é uma noção antielitista. E nesse sentido de antielitista, podemos falar de populismo. Mas nesse sentido antielitista, sentido de luta contra as elites, né? Esse sentido do verdadeiramente popular, né? do que realmente é o povo. E o povo não é uma questão diversa, distinta, com diferença. O povo é uma questão homogênea e tradicional. É uma noção maniqueia de que é o povo e o que não é o povo. As elites. Uma elite, primeiro, vamos ver depois, transnacional também. Porque o antipopular também é a elite internacional. Por isso aí está essa ideia de se pegar com Soros, com Bill Gates, essa ideia das elites transnacionais como criadoras, promotoras do ordem internacional liberal, que alguns chamam de o marxismo cultural. Também tem uma redefinição do que é nacional, da nação. E a nação, novamente, é uma questão homogênea que confronta a ideia de o que é e o que não é, o meu amigo e o meu inimigo. No Uruguai tem faz pouco nós temos nossos próprios neopatriotas, que é o Cabildo Aberto é um partido novo, que é liderado pelo ex-comandante-chefe do Exército, que vem de uma família muito conservadora na história do Uruguai, da elite conservadora do Uruguai, vinculada à produção do agropecuária, de gado, e de arroz também, se eu não me lembro mal. E ele, por exemplo, no Senado, ele é senador, ele fazia um discurso que dizia que o Uruguai não podia se deixar governar pelas convenções internacionais de direitos humanos, que não se podia julgar os assuntos de direitos humanos da última ditadura embaixo do influxo das leis internacionais, que é uma questão de ser apátrida, de ir em contra da pátria, de ir em contra do nacional, de se deixar permear pelo governo internacional. Essa visão antiglobalista, anti-instituições internacionais, é bem clara. Então, se disputa não só o que é o povo, sino também o que é a nação, nessa noção de amigo e inimigo.
E o internacional, não somente o desafio contra as elites, contra as instituições, que essa visão do internacional como possível forma de ferir a soberania nacional, sino também a ideia de que, dentro do espaço internacional, a lógica de aliança, de trabalho, é aqueles que compartem tradições comuns, que compartem uma visão conjunta, comum, sobre, por exemplo, os valores. Porque o ponto central também que eles têm é uma noção de uma volta para uma Arcádia regressiva. Arcádia é um lugar mítico da antiga Grécia, que é parecido que é a utopia do Tomás Moro, mas a utopia de Tomás Moro é uma construção humana. E a Arcádia é um espaço, uma espécie de país fantástico, mas não criado por ninguém, natural. A volta a uma ordem natural persistente dos homens, onde a tradição e os valores reinam. Essa é um pouco a ideia utópica que tem essas novas direitas e que marca o rumo de reconstrução das tradições dos valores. Então, o ponto-chave da definição é essa construção do amigo e inimigo na distinção política. É uma construção identitária que se defende, que luta contra a globalização e os valores cosmopolitas, e toda essa agenda vinculada aos direitos, às diversidades sociais, sexuais, étnicas, tudo que é diferente, tudo que é plural, é uma questão que vai em contra dessa ideia de construir dicotomias, nós contra eles. E nessa visão é uma visão de Arcádia regressiva, tradicional, de voltar a um passado perfeito, natural e tradicional, e onde as elites são inimigos. Então aí tem, não sei se fala em português plebeus, mas eu acho que são plebeus, essa ideia de nós somos a luta contra a elite, o verdadeiro povo, né? Tem pessoas mais que não são naturalmente da elite, estou pensando no Bolsonaro, filho dentista paulista, capitão do exército, não militar de carreira, não foi parte da elite política brasileira tradicional, mas tem outros líderes como Trump, que é elite. Né? Mas o discurso de construção é uma questão discursiva de como se é definida a elite, então tem uma luta cultural. É uma luta sobre o sentido também. Uma luta, em termos gramscianos, de hegemonia cultural. Então, é interessante ver isso como um processo de repolitização. Por quê? Porque muitas dessas massas políticas foram ativadas politicamente por outros, foram incendidas a sua ação política por outros atores, em outros momentos históricos. E essa repolitização hoje é aproveitada e mobilizada nessa crise, nessa grande transformação. E são utilizadas na contestação do ordem internacional liberal, tanto no ponto nacional como no regional, por exemplo. Né? Esses são os Brexiters do Reino Unido. São aqueles que sentem que o ordem regional também tira parte da sua soberania, os anti-europeístas, e são aqueles que vão sentir que as convenções de direitos humanos, de mudança climática, de questões ambientais, de questões migratórias, são ameaças para o ordem tradicional. Esse migrante que está chegando, essas questões que alteram os valores tradicionais, ou que não deixa me desenvolver porque está me obrigando a cuidar do meio ambiente, são coisas que estão cortando minha soberania. Então, tem uma oposição forte para os discursos que são de caráter universalista, cosmopolita, e, de alguma maneira, tem certas formas de brigar, de se oponer a alguns critérios do progresso, da ideia de progresso em termos positivistas, de visão do tempo como uma visão lineal, a futuro, de desenvolvimento progressivo da humanidade. Não dá para entrar aqui, mas eles abrevam em alguns pensadores como Spengler, no caso de Ocidente, como Jules Evola, e alguns outros pensadores que têm noções do tempo histórico e noções do desenvolvimento diferente, e uma noção distinta, mas baseada nas visões românticas
do devenir histórico. Mas é uma digressão que não dá agora para a questão do tempo, já estou fechando para cumprir com o tempo pautado. Então, os últimos apontezinhos, esses e outros mais. Então, estão questionando a globalização como ordem estabelecido, estão buscando outro ordem alternativo, mas de tipo reacionário, é o desmantelamento daquele ordem liberal, com uma ideia da política externa para o povo e para o povo. É uma disputa de significado sobre o que é a liberdade, o que é a igualdade, o que é a fraternidade. A liberdade e a igualdade não é, muitas vezes se associa a liberdade, a visão liberal, e a igualdade com uma noção social-democrata, de esquerda. E não sempre, essa é a distinção que faz o Bobbio no seu texto natural, e o Carlos Bosch também, em um texto famoso, ele faz a distinção sobre os partidos conservadores e social-democratas em torno da discrepância da igualdade. Mas a direita também ressignifica a ideia de igualdade perante a lei, diferentes formas de liberdade. E aí tem uma outra noção, que é uma noção muito que é uma noção republicana, em termos do republicanismo antigo, dos clássicos, do republicanismo francês, que é jacobino, que é um conceito de fraternidade, conceito de solidariedade e conceito de definição do povo. E aí é onde está a disputa. O que é o povo? E a pergunta que eles se fazem não é o que é o povo, senão onde o povo está. E onde eles vão buscar o povo, e que é o povo que eles desenham como uma coisa homogênea, que tem que defender perante os ataques do cosmopolitismo das elites transnacionais da globalização. Esse internacionalismo reacionário é, então, uma reconceptualização do que é o internacional, mediante ações e discursos que vão a impugnar temas, assuntos, normas, leis, instituições, práticas liberais. É uma nova forma de pensar a institucionalidade. Eles, no fundo, estão mudando lentamente a institucionalidade, já em lógicas transnacionais de poder e identitárias. É uma visão soberanista do sistema internacional, profundamente transaccional. São estados que interatuam em lógicas de poder e identidade de forma reaccionária e transaccional no sistema internacional. Não é uma ideia de construção de institucionalidade no sentido liberal, de uma institucionalidade que construi cooperação, sino uma ideia de institucionalidade que cuida de liberdade negativa, de liberdade que ninguém se mexa nos pontos da nossa soberania. Então, é transaccional, é identitária e é conservadora. E tem um impulso a uma convergência e uma articulação desses fatores. Eles estão votando juntos e mudando a ordem internacional, construindo sentidos conservadores nos espaços internacionais. E essa é um pouco a nossa proposta e no fundo, o ponto central é essa distinção entre amigo e inimigo. E a ideia deles de construir um inimigo comum, que é toda aquela coisa que está atentando contra as identidades persistentes baseadas na tradição. Então, eles têm uma visão reaccionária, estão reaccionando contra todo aquilo progressista que desde a direita liberal e desde a esquerda cosmopolita foi construído no espaço dos tempos da globalização, hoje em crise como ordem hegemônico global. Muito obrigado, isso que eu tinha para lhes apresentar. Eu quase peguei 40